E aí, alunos de matemática, vamos ficar craque em radiciação? Bem-vindo ao meu canal, você que está chegando agora. Essa é a aula número 2 de matemática, onde nós vamos do zero ao avançado. Antes de começar a aula, já se inscreve no meu canal, deixa seu like, compartilha para todo mundo que você conhece que também tem dificuldade em matemática, está se preparando para concurso, está se preparando para o Enem, tá? Compartilhe e vamos divulgar e aumentar o tamanho do nosso projeto. Vamos começar a nossa aula. O que seria radiciação? Tá? Qual é a definição de radiciação? A definição de radiciação é a seguinte: seja A um número real e N um número natural não nulo, o número de x, o número x, né, é chamado de raiz enésima de A, C, e somente C elevado ao expoente de n reproduz A. Nossa, quanto que complexo, eu não consegui entender isso aí. Vamos lá. X é a raiz enésima de A. E aí você tem que entender. Deixa eu colocar um exemplo aqui para vocês de números que acho que fica mais fácil. Vamos lá. 2 é a raiz enésima de 4. Por quê? 4 ao quadrado, a raiz de 4 é igual a 2. Então 2 é a raiz enésima de 4. Beleza? Basicamente seria isso a radiciação. Vamos para mais alguns exemplos. A 7 ao quadrado é igual a 49. O número 7 é a raiz quadrada de 49, então não é a raiz enésima. Menos 7 ao quadrado é 49. Então menos 7 é a raiz quadrada de 49. É sempre trabalhando com os inversos, tá? 3 ao cubo é a raiz cúbica. Opa, 3 ao cubo é igual a 27. Então menos 3 é a raiz cúbica de 27. Que é dessa forma. Então, conclusão, esse termo aqui, que é a raiz x, a raiz enésima, basicamente é isso aqui. Como é que é composto a raiz? Quais são os nomes de cada item que está ali na raiz? Aqui nós temos o radicando, que é o que está dentro da raiz. Nós temos o radical, que é esse símbolo aqui. Nós temos o índice da raiz. A gente vai praticar bastante isso aí, vai ficar bem fixado na cabeça de vocês. Vamos lá. E aí, existe raiz de zero? Na potenciação eu poderia elevar o número a zero. E na radiciação eu consigo tirar a raiz de um número zero? Sim. A raiz enésima de zero é o próprio zero. Tá? Então ele fica representado dessa forma aqui. Toda raiz que o radicando é zero é igual a zero. Exemplo. Aqui a raiz número 5 de zero é zero. Raiz cúbica de zero, zero. Então lembrar, toda vez que tiver o zero dentro da raiz, é o próprio zero. Duas raízes. Quando eu vou tirar uma raiz de um número, e ele vai me dar duas raízes. Toda vez que o A, que no nosso caso aqui, o A é esse aqui, for par o índice da raiz. Como assim? Vamos lá. Vamos supor que eu tenha 2 ao quadrado. A raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 4 é 2. Menos 2 ao quadrado é igual a 4. Então, a raiz quadrada de 4 também é menos 2. Então, toda vez que o meu índice da raiz for par e o meu radicando for positivo, eu vou ter duas raízes. Basicamente é isso, tá? Então, a raiz quadrada de 4 é 2 ou menos 2, são simétricas. Beleza? Fórmula de Bhaskara, você já usava essa propriedade e não sabia. Porque a fórmula de Bhaskara, quando você vai calcular, lembra que tem o termo da raiz que ele é positivo e negativo? Então, no caso, você tiraria um x1 positivo e um x1, um x2 negativo. Você estava usando uma propriedade de radiciação. Só não sabia, mas estava usando. E aí? Eu sei que se eu tiver um índice par radicando positivo, eu tenho duas raízes. E raiz com número negativo? Eu consigo tirar a raiz com número negativo? E aí? Se o
o A aqui ele for negativo e o índice for par, infelizmente não. Não existe raiz com índice par de número negativo. Como assim? Menos 16. Vamos lá para a raiz enésima. Menos 16 seria menos 4, né? Ao quadrado. Só que acontece quando eu elevo ao quadrado menos 4. Vamos lá. Menos 4 com menos 4. Menos com menos mais 16. Então não existe raiz de número ímpar com o índice par. Não existe. Esse não tem como fazer. Mas, e se for negativo o número e o índice da raiz for ímpar? Por exemplo, aqui. Eu tenho aqui ímpar. Tirando a raiz cúbica de 2. Será que eu consigo tirar a raiz de número negativo? Sim. Quando o índice da raiz for ímpar e somente se for ímpar, eu consigo tirar a raiz de um número negativo. Por quê? Menos 3 ao cubo não é menos 27. Logo, a raiz cúbica de menos 27 é 3. Tá? Então, vamos mais um exemplo. Se eu tiver aqui menos 81 com uma raiz quinta, isso aqui existe. Por quê? Porque o índice da minha raiz é ímpar. Porém, se aqui fosse um 6, não existe, porque o índice é par. Tudo bem? Agora vamos trabalhar com uma convenção. Toda vez que eu pegar uma raiz e não tiver nenhum número aqui, eu não sei se é par ou se é ímpar, por convenção, nós adotamos que será sempre 2. Então vamos lá. Toda vez que eu olhar aqui, eu já sei que é a raiz quadrada de 4. Então é 2. Vamos por 81. A raiz quadrada de 81 é 9. E por aí vai. Não tem um símbolo aqui, você sabe que é 2. Propriedades. Para mim é a parte mais importante aí da parte de radiciação. É onde você mais vai usar no vestibular. Saber trabalhar com as propriedades. São, acho que, se não me engano, 5 propriedades. Não se preocupe em memorizar todas. Nós vamos fazer uma lista de exercícios de fixação. Então você vai praticar todas as propriedades tanto, mas tanto que não vai esquecer mais essas propriedades. Aqui eu estou só dando uma aula para você ter uma visão geral. E depois vai ter uma lista aí, acho que deve ter uns 40 exercícios de radiciação. Vai começar dos básicos e vai avançando até os de vestibulares. Então vamos lá. Se eu tiver radicais, tá? Então tem aqui A e B, reais positivos não nulos. Se eu tiver os índices aqui da minha raiz iguais e uma multiplicação entre raízes, eu simplesmente coloco tudo dentro da raiz e conservo o índice. Vamos colocar em números, que eu acho que fica mais fácil de enxergar. Se eu tiver aqui, ó, a quinta, eu não lembro como é que fala esse termo, o 5 aqui e a raiz 3. Se eu estiver fazendo essa multiplicação, eu conservo o índice da raiz e multiplico o que está dentro. Tá bom? Essa é uma das propriedades. Então vamos lá. Toda vez que eu tiver aqui, por exemplo, a raiz cúbica de 2 e a raiz cúbica de 8, o que eu faço? Eu conservo o índice e faço a multiplicação do que está dentro. Então, teoricamente, ficaria 16, raiz cúbica de 16. Essa é a primeira propriedade. E se for na divisão e tiver o mesmo índice? Então é a mesma coisa. Você conserva o índice e resolve o que está dentro da raiz. Por exemplo, eu tenho aqui ó, o mesmo exemplo. Eu conservei o índice da raiz e resolvi o que está dentro da raiz. Não precisei fazer separado. Vamos lá. Mais uma propriedade aqui. E se eu tiver uma raiz dentro de outra raiz? Olha que complicado. Como é que eu faço? Toda vez que eu tiver uma raiz dentro de uma outra raiz,
eu só multiplico os índices. Por exemplo, se eu tiver aqui raiz quadrada da raiz cúbica de 5, eu multiplico aqui os expoentes e eu teria raiz sexta de 5. Tá? Então fica mais fácil para a gente trabalhar dessa forma. Essa é uma outra propriedade de radiciação. Próxima propriedade. Se eu tiver um número aqui e ele estiver elevado a uma potência, o que eu faço? Essa potência ela vai multiplicar o radicando que está dentro, não a potência. Então tá aqui um exemplo. Ó. Se eu tiver aqui a quarta potência, a raiz quarta de 81 e tudo isso elevado ao cubo. Então vai ser 81 ao cubo. O que a gente mais aplica, por exemplo, você já pegou equações assim? Vamos lá. X igual raiz de 2 ao quadrado. Vamos lá, x vai ser 2 ao quadrado é 4. A raiz quadrada de 4 é 2. Então essa propriedade serve para isso. Para às vezes você eliminar uma raiz. Tá bom? Vamos lá. Outra propriedade. Vamos supor que eu tenho aqui a, aqui ó, n, e a raiz de a elevado a m. Se eu multiplicar qualquer coisa aqui em cima e embaixo, essa propriedade é válida. Por exemplo, na fração, quando você tem uma fração. Tem aqui 2 e 4. Se eu multiplicar ou dividir, vamos simplificar. Se eu dividir em cima e embaixo por 2, é 1 e 2. Eles têm o mesmo valor, isso aqui tem o mesmo valor. Na raiz, a mesma coisa. Então tem a raiz quadrada de 4. Se eu multiplicar por 2, então aqui já tem um 2, tá? Multiplicar por 2 em cima e embaixo, eu continuo tendo o mesmo valor. Então vai ser a raiz quarta de 4 ao quadrado. Basicamente essa propriedade é isso, é assim que a gente trabalha com ela. Aqui está mais um exemplo, ó. Raiz quadrada de 9 ao cubo. Se eu multiplicar em cima e embaixo, multiplicar por 3, continua tendo o mesmo valor. Tudo bem? Vamos lá. Isso também vale quando o índice for negativo, só que daí, quando esse número for negativo, só que daí o índice da raiz tem que ser ímpar, tá? As propriedades também valem para números negativos, mas o índice tem que ser ímpar. Vamos lá. O que acontece quando eu tenho uma fração, né? Uma potência em formato de fração? É a mesma coisa que uma raiz. Vamos trabalhar com a raiz quadrada, que é a mais clássica. Vamos lá. 2, a raiz de 2, eu posso representar como 2 elevado a meio. Essa propriedade está dizendo isso. Ou o contrário. Se eu tiver aqui, que nem nesse exemplo, 2 elevado a 2 terços. Isso representa para mim raiz cúbica de 2 ao cubo. Então, qual é a regrinha quando tiver isso aqui? O número que está embaixo, o denominador, vai ser o índice da raiz e o de cima vai ser a potência que vai elevar o meu número. Então, vamos praticar de novo. Vamos lá. 3 elevado a 3 sobre 4. Isso é a mesma coisa que uma raiz, tá? O meu radicando conserva. O denominador vai ser o índice da raiz. E esse aqui, a parte de cima, o numerador, vai ser o meu expoente. É isso que essa propriedade está me dizendo. Pegou potência com fração, dá para transformar em raiz. Racionalizar denominadores, o que é isso? É tirar a raiz do denominador. Por exemplo, aqui. Eu tenho aqui 2 dividido pela raiz de 3. Só que esse raiz de 3 aqui fica difícil de eu trabalhar. Como é que eu faço para jogar ele para cima? Lembra daquela regrinha de fração? Eu falei assim, se eu multiplicar, não de fração, mas de uma parte dos termos aí de matemática. Se eu multiplicar por
menos 2 em cima, embaixo e menos 2 em cima, multiplicar, é o mesmo valor, tá? O que eu fizer em cima e fizer embaixo não altera o valor da minha fração. Se eu multiplicar esse termo aqui por raiz quadrada de 3, em cima e embaixo, esse aqui vai continuar. Lembra daquela propriedade? Quando tem aqui, por exemplo, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Eu conservo o índice, então é 2. 3 vezes 3, 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Então fica desse jeito. Então, quando você quiser racionalizar o denominador para ele ficar lá na parte de cima e facilitar os teus cálculos, ou deixar uma resposta às vezes parecida com o vestibular, e muitas vezes no vestibular as respostas estão racionalizadas. Então você precisa saber dessa propriedade para tirar a raiz do denominador e jogar lá para o numerador. Vamos lá, praticamente é isso a nossa aula de radiciação. Tá? Não deixa de assistir a nossa lista completa de exercícios de radiciação. Cara, é muito importante você praticar. Porque lá vai ter exercícios de fixação, exercícios básicos, exercícios avançados, exercícios meio termo. Você vai praticar tanto que a proposta desse canal é trazer muitos exercícios que eu não vejo nos outros e te preparar para o vestibular. Tudo bem? Então, se você não se inscreveu, gostou do projeto, se inscreve. Me ajuda a fazer crescer esse canal que está começando do zero, mas a proposta aí vai ajudar muito você e as outras pessoas também que pretendem passar no vestibular ou se preparar para algum concurso. Beleza? Pessoal, valeu e bora para o nosso próximo vídeo.